Sim. Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, porque nesse momento a espiritualidade se faz presente, envolvendo cada um de nós nessas vibrações de amor e carinho. Que Jesus possa envolver a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos no Evangelho, nós estamos. Peraí, que eu fui para no capítulo 10. Deixa eu ver se eu coloquei certo. 146. Agora sim. Que é as instruções dos espíritos, perdão das ofensas. Abre aqui. Aventurados os que são misericordiosos. Bom, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes o ensino de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto do falar do coração. Confrontar essas palavras de misericórdia com oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas inspirações, que ensinou a seus discípulos e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás mais ilimitadamente, perdoarás cada ofensa quantas vezes ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Será brando e humilde de coração, sem medir a sua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por te faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a pagar as faltas? Prestai, pois, os ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmo. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos, pródigo até do vosso amor. Daí que o Senhor vos restituirá. Perdoar, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará senteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que dos altos dos esplendores celestes vos tem sempre sobre as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo, faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para seres indulgente, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos de vosso irmão, desde que não passasse de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espírita, sede-o, ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa palavra, nem bem no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho
não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsável pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode de todas as noites adormecer, dizendo: nada tenha contra o meu próximo. Simeão Bordeaux, 1862. Bom, essa parte aqui, ela é muito interessante. Ela é interessante porque, quando fala perdão das ofensas, cada um de nós se encontramos dentro dela. Quantas coisas, né? Quantas coisas nós passamos, e aí fala do perdão, ele está relacionado à compreensão e também à gravidade vamos dizer assim, daquilo que a gente não aceita no outro, né? E por isso que há a intencionalidade, há as questões, né, que envolve a gente ter esse sentimento e olhar com humildade, prestando bem atenção em como a gente está ali nos relacionamentos interpessoais. Mas tem uma palavra aqui que chamou muito atenção, uma frase: perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E a outra palavra é incondicionalmente. E o outro ponto, ele fala de nós espíritas. Então aí a gente vai ver que a coisa é mais profunda do que a gente pensa. E como que a gente vai olhar isso? Eu me peguei várias vezes lendo, e nessa parte, perdoar 70 vezes 7 vezes, já vai dar para a gente entender numa condição que seria impossível. A gente analisando, porque quantas coisas eu tiro por mim, eu me enxergo nessa fala, que a gente, muitas vezes, não é que a gente não perdoa, não aceita, a gente critica. E aí a gente já vibra numa condição que vai haver conflito. Mas quando a gente fala isso, outra situação, uma outra palavra que vem de encontro, humildade, é a misericórdia de Deus. Essa palavra é muito forte. A misericórdia seria o Pai amoroso que nos oferece e organizou toda uma estrutura para que eu possa agora aprofundar o meu conhecimento em cima dessa parte do Evangelho para entender ela. E quais são os mecanismos que nós temos? Um dos pontos, né? Jesus coloca assim: não se perderá nenhuma das minhas ovelhas. Todas serão salvas. E nessa condição, 70 vezes, 7 vezes, faz a conta, é muito grande. Mas o outro ponto que eu fiz a observação, eu entrei na estrutura que é montada, né, e que Jesus nos trouxe todas as informações e que Kardec conseguiu trazer, detalhar dentro da codificação bem clara para nós o processo da reencarnação e do esquecimento do passado. E aí nós vamos fazer as observações em cima disso. Quando nós olhamos o processo que nós estamos inseridos, nós perdemos na contagem até dos dedos das encarnações e das oportunidades, por misericórdia de Deus, que foi dado de reunirmos no nosso planeta, que é de provas e expiação, para resolver os problemas que foram criados por nós mesmos. E ele está dentro dessa questão da prática do perdão. E aí, o que a doutrina dos espíritos fez agora? Nos explicou, Kardec codifica a doutrina e nos traz, né, com muita cautela a explicação, dando um tom de profundidade para que nós analisássemos
a nossa postura frente aos embates que nós temos nas relações interpessoais, seja na família, seja no trabalho, seja nas relações interpessoais. Então, dentro dessas questões, nós vamos ver que há mecanismos, né, que regulamentam toda a estrutura que é esse planeta de provas e expiação, aonde o espírito pode atenuar ou pode prejudicar a sua evolução no trato ou nas inobservâncias do que está sendo colocado dentro do Evangelho para nós. E aí, o que acontece? Não é inobservância, mas a nossa conduta em analisar e, por muitas vezes, falta de humildade para que a gente vá colocar em prática todos esses ensinamentos. E muitos, né, até o Chico, tinha situação que ele não aguentava, o Emmanuel estava do lado e falava, mas eu não tenho condição, porque o Chico passou por cada situação, o Emmanuel estava do lado dele, né, e colocando, mas você vai, mas eu não consigo, tá? E isso, o Chico. E tanto é que ele fala para o Emmanuel, numa situação, que você vai ver, eu vou voltar para o plano espiritual, você vai reencarnar e você vai ver a dificuldade. E aí que tá. A espiritualidade sabe de tudo isso. E essa situação de atenuar, né, essas relações interpessoais, ela está conjugada a vários fatores de evolução que eu preciso entender, tá? E eu esqueci aí. Nós esquecemos quando nós estudamos isso no Evangelho. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. E dentro dessas discordâncias, dessas divisões, de várias releituras feitas por nós mesmos, que está ligada ao ego, ao meu nível de entendimento, faz com que eu entre em conflito com os outros que estão ali se relacionando conosco. E aí vai surgir, eu vou dizer, os quesinhos. Esses quesinhos são os pontos de vista que eu tenho, que o outro tem, e aí está as relações interpessoais. Então, é nesse ponto que Jesus traz, e Kardec aborda esse tema no Evangelho, para que cada um de nós, ao lermos, fizéssemos a reflexão em cima disso. Logicamente, nós espíritas, tá? Espíritas, teríamos que tomar cuidado e prestar bem atenção nas palavras que nós colocamos devido às nossas inobservâncias, levando a condições a de não perdoar o outro, mesmo nas pequenas coisas. Nós falamos palavras e agredimos, né, verbalmente as pessoas sem estar junto com ela. E depois nós falamos que foram os obsessores. Hoje, sem querer, eu conversando com já uma moça, eu conheci desde criança, eu falei assim, você sabia que tudo que nós estamos conversando aqui, os espíritos estão nos acompanhando? Ela olhou e falou assim, é verdade. E é nessa condição, só para a gente ter uma ideia, era uma conversa trivial entre nós ali, né, de algumas colocações e explicações, mas ela dava a entender um ponto de vista dela que chocava o entendimento e de não aceitação. Se não há não aceitação, já há ali uma situação que a gente atribui o nome perdão porque ela não aceita. E aí ela deu o start. Mas as pessoas muitas vezes, ou nós não vemos isso. Porque lá no texto fala que é dependendo da gravidade. Mas se nós estamos em relações constantes
encarnados e desencarnados, é preciso que nós analisássemos a nossa conduta frente à leitura do Evangelho. Então, são condições que a gente precisa estar atento. Então, o Evangelho está falando que não seria nas grandes coisas. Eu também fiz essa observação desde quando eu me tornei espírita e comecei a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vi, e numa fala que eu falei para minha mãe, sentada naquele corredor, quando eu comecei, falei, mãe, não era nas grandes coisas, mas o nosso jeito de falar dentro de casa influencia com esses espíritos. Mas quem são esses espíritos que nós chamamos de obsessores? São irmãos de outras existências que compartilham o convívio de acordo com o nosso atitude e pensamento. Né? Olha o que eu estou falando e presta bem atenção, porque depois nós vamos para o centro espírita. Mas quem que é o obsessor? Eu estou aqui, eu vou tomar passe, eu quero que o obsessor saia. O obsessor nada mais é que um irmão, né, que está ligado a nós por pensamentos, atitude. E, logicamente, é nessa situação que o Evangelho vem trazer para nós, à tona, a realidade que nós estamos inseridos. Mas também o outro ponto, será que os espíritos sabem, aquele que nós chamamos obsessor, que nada mais são, como Jesus falou lá no Evangelho, quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do Pai. E Jesus utiliza, quando ele fala da humanidade, até isso eu pesquisei, já falei, Jesus, na época que ele estava reencarnado no mundo, o planeta tinha 200 milhões de habitantes. A população do Brasil, o planeta. Então, aí dá para a gente subentender que Jesus já colocava numa ordem que todos os companheiros, que não era o momento, já estava na fase, tinha a lei mosaica, e agora Jesus, ele trazia agora uma nova realidade como legislador, aonde a mudança de comportamento estruturaria através de sucessivas encarnações, conflitos. Olha lá o que eu acabei. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão, e que culminaria mais adiante na paz estabelecida, num confronto agora que nós teríamos que fazer as observações e usar as palavras contidas aqui para que nós não entrássemos em conflitos um com o outro, mas analisássemos a nossa postura frente à realidade que estava inserida. É nesse ponto que traz o Evangelho à profundidade. Um outro ponto, o Espírito falou uma vez, eu assisti, quem bate esquece, quem apanha não esquece. Daí a gente vai lembrar de uma situação, e nós já vimos isso. Quando eu estava fazendo aquele estudo da Joana de Ângeles, da série psicológica, tinha uma parte que a palestrante, né, que estava ali dando o curso, ela falou que estava de encontro, né, para fazer a aula do psicólogo junto, né, que é aquele que buscando o diálogo. E num ponto, quando ela tocou, ela já passou mais de 60 anos, e ela citou um nome, a mulher que estava ali com o diálogo com a psicóloga começou a suar, né, deu aquela sudorese. 60 anos se passaram e ela sentiu aquele estado, tá, de não perdoar, de não ouvir o nome, só de ouvir o nome, ela já entrou em estado, né, vamos dizer assim, de cólera. Então, nós sabemos que existe uma situação
Eu vou entrar nesse campo agora para a gente entender. Por quê? Tem situação que a gente fala assim, ó, eu perdoo, só não quero ver ele na minha frente. Em muitos casos, se separam, tá? Se separam. Mas acontece que isso não adianta nada. Porque os espíritos que estão do outro lado, nem as encarnações sucessivas conseguiu esconder um do outro. Não conseguimos. Então, toda a estrutura montada nesse planeta fez com que reencarnasse o espírito, né? Jesus nos traz todas as informações, e Kardec vem trazer as informações, que a estrutura do planeta permite que o encarnado, um reencarna, e o outro que está do outro lado, que o acompanha, será agora um trabalho para que ele consiga ver a mudança do encarnado frente a essa situação que nós estamos lendo no Evangelho. Tá? Ué, se ele não perdoa, como que eu vou querer que... Como ele vai querer que eu o perdoe? Então, é nessa situação que agora, de posse do conhecimento, nós teríamos que conquistar o espírito na nossa mudança de comportamento. Só que eu não tive só uma encarnação, foram várias. Então, o espiritismo agora, ela vem com um ideal de transformação da humanidade, trazendo todas essas informações, não é para ser lida, é para ser analisada, estudada e praticada. E olha que nesse item, ele traz aqui uma parte bastante interessante, que ele fala assim, ó, feliz, pois, daquele que, por todas as noitadas, dizendo, nada tenho contra meu próximo. E aí que está a coisa. O próximo, quando a gente entende, é aqueles que nos relacionam. Mas o próximo, quando nós estudamos e vimos toda a indumentária que está organizada pedagogicamente a estrutura do planeta, o próximo sou eu. Um espírito endividado, um espírito por misericórdia de Deus, foi concedida a chance de reencarnar para restabelecer o que eu tinha desestruturado em outras encarnações. Essa é a proposta do Espiritismo, para que nós entendêssemos essa realidade. Então, são questões muito claras que o Espiritismo é uma luz muito forte de esclarecimento para nós. Mas aí que está a coisa. Eu sei, eu estudo, mas será que eu perdoo? Mas eu faço a caridade, eu faço isso, mas aí não é só. Não é só isso. Então, são vários casos que acontecem conosco, nós retornamos para o plano espiritual e nós não nos lembramos. Por quê? Porque muitas vezes as pequeninas coisas nós não consertamos. E nós também não demos atenção aqui. Não demos atenção. E existe, a misericórdia de Deus é tão grande que ele, né, criou uma situação que é permitido que eu reencarno, eu tenho toda a minha trajetória, eu retorno para o plano espiritual, tenho lucidez daquilo que eu tinha que fazer, e aí eu chego lá e falo, peraí, eu fui lá só para resolver um problema com o meu filho. Falou, sim, e você foi reprovado. Então era só isso. Aí o que subentende disso? Então, tudo bem, a primeira coisa, eu sou caridoso. Então você vai provar que você é caridoso mesmo, você vai vivenciar a situação igual a ela. Ah, eu sou humilde, então você vai provar a humildade vivendo situações com relação a... Então é nessa situação que a espiritualidade, ela vem de encontro trazendo as informações para nós, que o espírito vem com toda uma estrutura relacionada em campos de provas
que ele vai ter que aprender em cada situação. E a prática do perdão está relacionado, não é perdoar aquele que está lá no serviço, lá não, mas muitas vezes dentro de casa que a gente nem fala. E aonde que está a prática do perdão, a primeira? Quando nós vamos analisar o próximo, gente, quem que é o próximo? Eu, do encarnado. Por quê? Todos os problemas psíquicos que estão acontecendo hoje estão acontecendo porque nós não nos perdoamos. Tá? Os suicídios, essa doença, né, que é o mal do século aí que está acontecendo, né, as pessoas entram em estado de tristeza, de não estar, e tudo isso está vindo muitos problemas porque o espírito não consegue se perdoar. Então, é preciso que nós leiamos os ensinos de Jesus, que prestemos atenção nas leituras para que essa parte do Evangelho chegue para nós em ação e atitude, trazendo para nós observações, análises, né, para que esses espíritos que estão do outro lado lá também precisam saber. Porque tem muitas coisas, né, que nem nós estamos estudando aqui, eu estou falando, os espíritos estão acompanhando tudo que eu estou falando. Tudo que eu falo. Né? Eles estão observando item por item da mesma forma. E ainda mais o espírita ainda, que ele sabe que ele tem que entender qual é a capacidade do espírito fora da carne. Eu preciso entender, já falamos sobre isso aqui. Vocês não têm ideia do sofrimento deles. Porque aqui eu começo a pensar, eu começo a atingir o meu corpo físico, a minha sofrimento. Mas o espírito do outro lado, ele não tem essa indumentária. Ele pensa, ele tem raiva, ele tem ódio, ele vai te encontrar. Ele não consegue se segurar. E o amor? O amor também, quando nós buscássemos o ensinamento do amor, esse amor que está sendo colocado para nós aqui, não é o amor de pai e mãe, de filho com a mãe, de esposa com o marido, não é. Porque muitas vezes o amor que nós temos, e não buscarmos a síntese desse amor, está ligado a nosso campo de entendimento às situações, principalmente nessa parte que estamos vendo aqui, né? Que é bem-aventurados que são misericordiosos. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É nessa condição que incondicionalmente eu tenho que trabalhar esse Cristo operante dentro de mim. E os espíritos vão entender. Porque muitos deles, quando sente o amor, ele pensa na pessoa, ele vai estar lá do lado, e ele pensa que está ajudando, muitas vezes está atrapalhando. Porque ele absorve aquele fluido do encarnado e, logicamente, ele pensa, né, que está junto novamente e isso vai causar problemas. Então, essas situações, é preciso que o espírito tenha entendimento acerca disso. Tá? Ele precisa ter um entendimento nessa relação. Porque se ele não tiver entendimento acerca disso, ele não estudar, o médium não estudar, o espírita não estudar, ele se torna refém dele mesmo. Então é uma condição que cada um tem que analisar. Marido e mulher, pai e filho, é na existência. E aí eu preciso voltar lá no Cristo. Terminou, voltamos para o plano espiritual
Nós temos que seguir o caminho. Então, aí, dessa parte que eu estou falando, lembra na parte do estudo que tem lá das obsessões, que ela pode ocorrer tanto daqui para lá como de lá para cá? Só que, infelizmente, ela acontece mais daqui para lá, porque muitas vezes o problema não está no outro que está lá, mas daquele que está aqui. Mas Jesus, que nos assiste, sabe das nossas fragilidades. De tudo que eu estou colocando, Jesus sabe das nossas dificuldades. É por isso que ele é o médico das almas. É por isso que eu preciso ler, reler, eu preciso estudar, analisar e começar a lutar em transformar o homem velho no homem novo. E aí nós já estamos há várias encarnações e o Espiritismo vem agora trazer essas informações para nós, porque o Espiritismo é agora para o terceiro milênio, com muito mais clareza acerca da responsabilidade que temos frente às leituras do Evangelho de Jesus. Então, o que Jesus trouxe? Muitas informações que precisam ser estudadas, analisadas e praticadas. E nós espíritas temos que nos cuidar. Como a lição, né? Essa perdoar não 7 vezes nos chama a atenção, principalmente dos espíritas, que era uma condição que é inadmissível. Mas, sempre tem um mas. Nos coloquemos, né, analisar em cada momento como nós estamos lidando. E Kardec foi categórico. Sempre falo. Qual que é a característica do verdadeiro espírita? Daquele que luta contra as suas imperfeições. E vamos continuando. Bom, agora vamos para o livro dos médios. O livro dos médios, nós estamos na questão 176, tá? Nós estávamos na outra, nós falamos dos médios sonâmbulos, né? E nós vamos continuar agora na 176, que é uma série de perguntas, né? Que ele vem trazendo e que nós façamos a reflexão. De tudo o que nós estamos vendo, o Evangelho, junto com o livro dos médiuns, o livro dos espíritos e a Gênesis, é imprescindível que nós estudemos esses livros, para que nós possamos compreender como que é essa ligação do plano espiritual com o plano material. Os espíritos também estão querendo saber, e nós também estamos aqui para estreitar esses laços, mas com uma fé mais racional, com uma análise pautada no comprometimento com Jesus, para aliviar as tensões que ligam o espírito encarnado ao desencarnado e como se processa isso, tá? Por isso que ela tem o tripé: ciência, filosofia e religião. E nessa pergunta, eis aqui as respostas que nos deram os espíritos às perguntas que lhe dirigimos sobre o assunto, tá? A primeira: podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando a variedade de médiuns? Aí os espíritos respondem: não há que duvidar, tá? Não há que duvidar. Então, para a gente entender que há uma variedade de médiuns com forças mediúnicas, com força magnética, dando condição para que o plano espiritual atue junto com esse médium e chega a um denominador comum. Mas aí que nós estamos estudando, né, de como se processa isso. Segunda: entretanto, o médium, um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Então, olha lá. Nós temos situações que pode acontecer isso, né? Do médium, aí que está o problema, gente. Tá? Eu vou falar dentro da situação do médium achar que ele é o senhor de si, que aquilo lá parte só dele.
Então, tem também aí o ego do médium, tem toda essa situação para a gente ter essa noção. E todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. E aí ele fala, é um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos. Então, aí que eu vou ter entendimento que essa ação magnética é aumentada pela ação dos espíritos, tá? Que ele chama em seu auxílio. Então, se esse médium tem essa capacidade mediúnica, magnética, e esse médium tem todas, né, a gente analisando toda a estrutura moral, né, de conformidade que nós não sabemos, mas esses espíritos se aproximam deles com a finalidade. O Chico, né, era um médium com todas as faculdades, era um missionário que veio e trouxe toda essa mensagem para nós. Sempre, eu não vou esquecer nunca quando ele fala, o repórter, né, fala para ele, conversa com ele, fala assim, eu vim trazer uma mensagem para vocês, e eu dei, agora é com vocês. E ele trouxe a mensagem. Mas aí o que nós fazemos com essa mensagem, aí que está a questão. Eu estou colocando isso porque cada médium tem esse magnetismo, sim, tem uma potência, sim, mas essa condição leva a crer que ele está agindo sozinho, aí também há condição daquilo que a gente precisa estar analisando, que é os escolhos da mediunidade. É isso que o livro dos médiuns vem trazer para nós. Então, se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírita que se interessa por ti e pelo teu, ele aumenta a tua força e a tua vontade e dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias, tá? Então, os espíritos se aproximam de nós, gente, também pelas qualidades morais e pela nossa intencionalidade. Nós já vimos isso, nós sabemos que a gente precisa estar analisando bem isso para compreender. Terceira, há, entretanto, os bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Pensas, então, que os espíritos só atuam nos que creem nele? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem o chama, sem dar por isso, do mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas más intenções chama os maus. Então, gente, ó, essa questão aí, ela é muito ampla. Por quê? É preciso analisar a intencionalidade do médium, a atuação dele. E aí eu preciso também entender que as questões mediúnicas, quando nós vamos falar, não é só uma questão de nós sermos espíritas, né? Mas a questão da mediunidade, ela é muito ampla. Por isso que nós precisamos analisar. Um médico, mesmo não sendo espírita, mas que tem um entendimento, e esse entendimento está coligado com valores morais, né, com intencionalidade dentro do amor, o que vai acontecer? Os espíritos vêm também e utilizam, né? E utilizam todo aquele magnetismo para que a coisa aconteça. Mas a outra situação aqui é na pergunta anterior, ele está falando, né? Muitas vezes da condição com relação a ele mesmo, não é dele, né? Aí que está agora o livro dos médiuns trazendo toda a estrutura para compreender, né? A maior parte vem também dos espíritos, que vêm em auxílio, que nós não sabemos também a evolução desse espírito para atuar e aumentar mais a potência magnética. 4. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos?
Faria coisas que considereis milagre, tá? Aí olha lá. Faria coisas que considereis milagre? Sim. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem emprego dos passes magnéticos, certamente. Não tem disso múltiplos exemplos. Múltiplos exemplos? Outra pergunta, né? Conforme a gente vai estudando, nós vamos trocar essa palavra milagre por merecimento, tá? Aí se a gente for dizer, mas então, milagre existe? Não, mas o merecimento sim. Tá? Nós sabemos disso. Então, Jesus, aqueles irmãos que tocaram nele, ele falou, quem tocou nas minhas virtudes? A fé era tanto da pessoa que ia ser curada por ele que se curou. Mas o problema é que nós sabíamos que traz à tona o estudo relacionado a isso, foi dado como um milagre. Mas, na verdade, todos aqueles irmãos, né, que aquele que voltou a andar, aquele que voltou a enxergar, voltou a fazer tudo que não devia. Ficou cego novamente. O outro ficou, logicamente, voltou a ficar paralítico. Então, são várias questões que nós esquecemos, né? Que, principalmente naquela parte, com a própria estrutura, já vem nos mostrando que até fora, se o seu olho for motivo de escândalo, arranque-o. E aí nós vamos ver toda a estrutura, toda a indumentária vindo, trazendo informações acerca da realidade que estamos inseridos, porque muitas vezes ela vem de encontro, porque na outra encarnação eu usei mal. Eu venho agora, faltando. E muitas vezes também, nessa parte, nós esquecemos lá das vicissitudes da vida, nós esquecemos dos infortúnios ocultos, da outra parte do Zé Rigó se encontrando com o filho, porque o filho queria que o Zé Rigó curasse. E o Zé Rigó curava um monte de gente, mas ele foi explicar que ele não tinha condição de promover essa cura, que por trás havia uma outra situação que estava distante dele. Olha o Evangelho nos trazendo informação. O mesmo Bezerra de Menezes com relação ao filho. E aí a gente vai ver que toda essa estrutura eu preciso entender. A outra parte mais interessante é uma situação que o médium espírita ele vem na encarnação, e teve casos que aconteceu, acho, com o Chico, com o Divaldo e outros médios. Existe uma situação que eu venho para perder o braço, e devido ao meu trabalho, à minha atuação do Espiritismo com Jesus, o meu trabalho frente a essa doutrina de luz, era para mim ter perdido o braço, mas aí eu vim, trabalhei, eu perdi só a pontinha do dedo. Então, são condições que eu preciso analisar, eu preciso ver toda essa estrutura dessa obra, e nós estamos vendo que eu estou aqui no livro dos médiuns, e estou vendo que ele está ligado com o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vem de encontro naquela fala do Cristo. Vós sois deuses, vós pode fazer o que eu faço e muito mais. E aí, dentro dessa estruturação, o Evangelho também traz um arcabouço de toda a explicação com relação aos falsos profetas, os falsos profetas da erraticidade, de todos aqueles que eu preciso, né, analisar todo um conjunto de ações com desse espírito, com ação de comportamento, de postura frente àquilo que ele tem, daquilo que ele faz. Então, aí, quando eu olho com outro olhar, eu tenho um olhar negativo, olha a lição que nós acabamos de ler no Evangelho. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A nossa conduta, né, de ataque, ou muitas vezes de fala, olha lá o que nós vamos fazer. Tá? Bom, nesse caso aqui, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Uma e outra coisa.
Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médiuns curadores conforme o entendes. Então, cada um tem uma particularidade, cada médium ele tem um conjunto, né, que está relacionado a toda a estrutura, um combinado, vamos dizer assim, um combinado que fez lá, não é por acaso, né? Isso que eu estou fazendo hoje já foi planejado lá no plano espiritual, tudo o que ia acontecer, o encontro, né? Tudo está relacionado, grupos espíritas, né? Grupos de católicos, de evangélicos, tudo foi direcionado, de médiuns, né? Grupos não foram criados por acaso, foram tudo combinado, tá? Pode transmitir-se esse poder? O poder não, mas o conhecimento do que necessita para exercê-lo quem o possua. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que ele foi transmitido. Tá? Então, nessa parte é muito interessante, porque a mediunidade, gente, foi dado por misericórdia de Deus para cada um de nós, numa condição de nós promovermos a nossa evolução de forma mais rápida, mais trabalhada com Jesus, proporcional ao seu conhecimento. Mas quando essa mediunidade ela não é trabalhada, nós retornamos para o plano espiritual, que pode acontecer com qualquer um, inclusive eu sou muito preocupado, né, com relação a isso, de retornar para o plano espiritual, não ter feito aquilo que estava dentro da proposta. Então é nessa condição que a condição que nós estamos inseridos, os espíritas, os médiuns espíritas, a mediunidade foi dada numa condição de tarefa iluminativa, não só do médium, como de todos aqueles que cercam, encarnados e desencarnados. Tá? Então, essa tarefa, ela é combinada lá no plano espiritual, mas transmitida aqui, não. Tá? Podem obter-se curas unicamente por meio de prece? Aí sim. Desde que Deus o permita, pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo e estão julgais que a vossa prece não foi ouvida. Tá? Tem essa situação, né? Então ele fala, sim, desde que Deus permita. Então tem situação que a gente fala assim, mas Deus não ouviu minhas preces, né? Não é essa questão. Ele sabe que aquela dor, toda aquela situação de dor que nós estamos, ela é necessária. E suprimir ele do espírito passar por isso, ele pode ter mais problema. Então, se Deus achar por merecer tirar aquela dor, sim, vai ser tirado, mas se não for, não mais. Tá? 9. Haverá para isso algumas formas de prece mais eficazes do que as outras? Somente a superstição pode emprestar virtudes qualquer a certas palavras, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo formas. Entretanto, acontecer que, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o uso de determinada forma contribua para infundir confiança. Nesse caso, porém, não é na forma que está eficaz, mas na fé, que aumenta por efeito a ideia ligada ao uso da forma. Então, não vai ser palavras, não vai ser a quantidade de palavras feitas na prece, mas é a eficácia na prece, da condição ali, do pedido, né? Na fé que aquela pessoa está externando para fora. Tá? E aí ela vai. Que nem as mães, né? As mães, quando pedem por filho, o Chico falava isso, né? Quando a mãe pede pelo filho aqui na terra, arrebenta as portas lá no céu. Ali dá para a gente entender a intencionalidade, né? Não é a quantidade, mas o fervor, né, do que ela pede por aquele ente querido. Tá? Eu vou parar porque vai entrar no item 8, os médios pneumatógrafos. Eu vou deixar para a próxima.
mas é uma questão que o livro dos médiuns traz para nós, a gente fazer essas observações, porque é uma situação, gente, que leva até nos centros espíritas. Tem gente que vai ali no centro espírita, eu vou tomar passe com o médium tal, tá? E se não for, não toma mesmo, porque ele já tem o pensamento ali, e não tem nada a ver. O médium ali dentro do centro é um instrumento, a espiritualidade está operando, mas o receptor que está ali, ele que é o principal, que vai acionar de acordo com a sua fé. Então, a própria fala do Cristo, às vezes, esquece quem tocou nas minhas virtudes. Ali já está mostrando o que vai acontecer dentro do centro. E se eu for lá escolher médium ali, e aí não vai ter. Olha a importância de estudar o livro dos médiuns para a gente compreender. Tá? Então, é uma situação que, se aquele que frequenta um centro, e se ele não tomar passe com o médium que ele quer, existe uma situação que ele está quase com uma... Se ele for com outro, é quase um guarda-chuva que impede da água cair, né, na gente. Então, olha lá a situação. O pensamento é tudo, mas o livro dos médiuns vem trazer informações para a gente acerca disso, tá? De como funciona, como que é o mecanismo. Aí depois nós temos várias obras aí, as complementares, que vai explicar isso. E o livro dos médiuns vem trazendo essa abordagem para nós, para que nós possamos compreender como funciona esse mecanismo dentro do centro, tá? Então, que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga possa, nesse momento, envolver os nossos lares, trazer a paz, né? Que nós possamos adentrar esse ano de 2026 com muita responsabilidade, analisando a nossa postura frente às provas que nós teremos, que nós sabemos que mudou o ano, mas que cada um de nós sabemos que os acontecimentos estão ligados à nossa postura, à nossa condição em viver com muita alegria, responsabilidade e gratidão por estarmos nesse planeta, por estarmos mais um ano juntos, né, estudando, compreendendo essa doutrina de luz. Que Jesus nos abençoe, que Deus, na sua infinita misericórdia, possa adentrar todos os nossos lares, envolvendo todos os companheiros espirituais que estão conosco nesse momento, que possam trazer a paz para dentro de cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito. De hoje, que assim